Olá, boa tarde. O meu nome é Vera Barroso e eu sou a nova apresentadora do Sem Censura, que vai fazer hoje uma edição especial. A nossa ideia é relembrar o programa que tem 31 anos. Essa tarefa me foi dada, eu tenho perfeita noção da dificuldade, da responsabilidade que significa sentar nessa cadeira, sobretudo porque eu estou com todas as minhas colegas que sentaram muito mais tempo e que abrilhantaram esse programa durante muito mais tempo do que eu. E uma delas não está aqui hoje, que é Leda Nagli, que é uma das jornalistas mais competentes do Brasil, que ficou 21 anos à frente desse programa e que saiu. No dia 20 de dezembro, a Leda Nagli apresentou o seu último programa ao vivo. Vocês vão ver agora a despedida da Leda. Então, ficamos combinados assim. Muito obrigada por vocês terem vindo. Super Outra valeu. agora. Obrigada pela mídia. Que Deus abençoe. Parabéns por Deus tudo. abençoe. A gente vai para o final do programa ao som do Padre Reginaldo Manzotti, para nos abençoar. E é a música do Gil, Se Eu Quiser Falar com Deus. Vale a pena conferir com certeza a música. A gente se vê por aí, com certeza. Até mais. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tudo de bom para você, Leda. E a gente não precisa desejar sucesso, porque você é sinônimo de sucesso. Bom, vamos então para a nossa historinha aqui do Sem Censura, que começa em 1985. O Brasil, com 20 anos de ditadura militar, parecia que a democracia estava começando como um caminho possível. E foi no dia 15 de janeiro, eleito pelo Colégio Eleitoral, não ainda por diretas, o primeiro presidente civil da então Nova República, que foi Tancredo Neves. A euforia era um fato, sobretudo porque os militares realmente parecia terem deixado o poder, mas ainda existia um clima de insegurança muito grande, porque o Brasil tinha se acostumado com uma imposição de silêncio, era complicado mesmo. Naquele mesmo ano nasceu o Sem Censura, que foi criado por um profissional, um gênio da televisão brasileira, que foi Fernando Barbosa Lima. Nós vamos assistir a um VT do Fernando. Na época do que o Tancredo tinha sido eleito presidente, que não assumiu, né? E ele me pediu para dirigir a TV Educativa e eu dirigi. Quando eu cheguei aqui, eu descobri que tinha um monte de programas que tinham sido censurados pelos ditadores, pelos militares. Eu peguei e criei a Semana dos Proibidos e passei todos esses programas no ar. A censura foi nessa fase dos proibidos, essa coisa toda. Quando eu vim para cá, eu criei 40 programas novos aqui na TV. Eu e a equipe toda da TV, nós nos juntamos e criamos 40 programas novos. E o Sem Censura tinha uma porção de gente, não sei se você conhece essa história, tinha uma porção de funcionários aqui, de alta categoria, o Maneco Bilha, gente assim inteligente, o pastor Jonas. Eu digo, o que vocês estão fazendo aqui? Estamos sem função, nós não fazemos nada aqui. Eu digo, não, então vamos criar detalhe um programa para vocês entrevistarem pessoas. Nós vamos trazer pessoas ilustres, pessoas artistas, pessoas famosas e vamos discutir os problemas do Brasil. E eles toparam, aí foi o programa começou assim. Já começou indo bem. Esse programa é o exemplo para o governo, para essa TV pública. Bom, se ele não fosse o idealista que era, esse nome, Fernando Barbosa Lima, já teria se transformado numa grife há muito tempo, numa espécie de marca, né? Porque alguns dos melhores programas da televisão brasileira foram criados por ele. Pois é, com muito orgulho, o nosso Sem Censura também é a criação do Fernando Barbosa Lima. Ele era diretor da TVE, queria um programa que justamente refletisse esse clima do país naquele momento, que já não era mais um país censurado, já era um país sem censura. Mas ele queria um pouco, talvez com medo de que a censura voltasse, ele queria realmente um país sem censura. E aí, no dia 1º de junho de 1985, entrava no ar o Sem Censura. E eu gostaria de recordar um pouco com as nossas colegas esses 30 anos de programa. Eu começar com a Gilce, que foi, depois da Tetê Muniz, a primeira apresentadora do Sem Censura. Não chamava Sem Censura, chamava a primeira página, era isso? Não, garota. Chamava Sem Censura. Aliás, parabéns porque você vai apresentar o Sem Censura. Você é a pessoa certa no lugar certo, já te falei isso. Porque era isso que o Fernando queria. Porque o Fernando chamou
a pessoa mais importante sem censura de todo mundo que já passou por aqui chama-se Tetê Muniz, que foi a pessoa daqui que o Fernando chamou para fazer o Sem Censura. E a Tetê, e o nome era Sem Censura. E a gente falava, sem censura de quê? Aí ele me chamou para trabalhar com a Tetê. E a gente não entendia por que o nome era Sem Censura. Aí ele dizia, sem censura aqui, ó. É aqui que eu não quero censura. E eu quero gente da TVE. Aí a gente reunia eu, Maneco, Eloneida Estuda, Berta Núteus, Lourdes Maia, para entrar aqui nessa mesa para falar das coisas que o Brasil não falava. E a Tetê dizia assim, olha, tem um negócio chamado ABC Paulista. Aí eu disse, o que é isso? Tem um negócio chamado CUT. Aí ia lá, Fernando, tem um negócio chamado CUT. Fernando, não quero saber desse negócio de CUT, tem nada a ver, isso não é política. Política é com o diretor de jornalismo na TVE. Vocês são outra coisa. E Tetê não está aqui para ela falar da gênese disso. Ah, mas a culpa é da Tetê. Tetê, por favor, Pois você devia é. ter vindo. Agora, deixa eu apresentar as nossas outras companheiras da mesa, que todas sentaram aqui. Eu sou a menos adequada para falar desse lugar. Lúcia, Alô. você foi a pessoa que mais ficou. Que ficou no momento maior do Sem Censura, quando o Sem Censura cresceu exponencialmente. Houve uma Queria que você falasse modificação, pouquinho. né? O Morel, o nosso grande diretor, Mário Morel, jornalista, de uma família de jornalistas tradicional, e um grande chefe de reportagem, sabia escolher as pessoas como ninguém. E ele deu o tom do Sem Censura. Não foi ele, não fui eu. Eu executei, mas quem deu o tom foi ele. Então, eu sempre atribuo ao sucesso que o Sem Censura teve naquela época, que chegou a ser o carro-chefe da casa e algumas vezes chegou a dar um pico de 9 pontos de audiência, eu atribuo a mim e a ele. Eu acho que eu contribuí, mas acho que ele foi, sabe, o grande mentor disso tudo. E eu estou emocionadíssima de estar aqui, porque... Não, eu fico até meio sem graça de estar aqui, mas enfim, se você quer trocar, a gente Não, troca. de jeito nenhum. Nem que seja, só para dar uma brincadeirinha. Não. Deixa eu passar a palavra para a Beth, porque Beth, assim como eu, nós estávamos aqui e nós vimos vocês fazerem Sem Censura. A Beth fazia o jornal, eu fazia aquele jornal na redação e a gente eventualmente foi chamada para participar. Mas, enfim. Eu vou contar uma história para vocês que vai parecer que eu sou muito mais velha do que eu sou. Não é que eu seja uma garotinha, mas eu vim para cá convidada pelo Gilson Amado. Isso eu nem digo. Não, porque é parece muito que legal eu tenho 100 isso. anos. Parece uma louca dizendo isso. Pois é, mas fazia jornalismo na PUC, fui da segunda turma de jornalismo da PUC, e o Gilson Amado era meu professor. E aí ele um dia conseguiu, tinha uma televisão pequenininha funcionando em Copacabana, que não tinha muito estudo, não tinha nada, ele conseguiu esse espaço aqui. Aí ele falou para mim, Beth Camarão, eu vou começar, você está precisando de um estágio, você quer ir fazer estágio lá comigo como repórter? Eu falei, quero, claro, tudo que eu queria, né? E aí eu vim para cá e eu fiquei nessa televisão 27 anos sempre no ar. Quer dizer, isso é uma coisa que é muito tempo, né? Então, na época que eu vim para cá com o Gilson Amado, o que eu fazia? Eu era repórter de rua, a gente ia para a rua, voltava correndo, escrevia o texto e, às vezes, ainda apresentava jornal quando não tinha alguém para apresentar. Então, a gente aprendia tudo, inclusive mexia nas máquinas. Eu sentava numa ilha de edição e editava a matéria que eu trazia da rua. Então, é um aprendizado grande que hoje em dia ninguém precisa fazer isso, mas foi um aprendizado grande. E, na época que começou o Sem Censura, eu fazia o jornal das 10, que era às 10 horas da noite, que era com o Cury, que era com o Célio Moreira. Quem mais tinha? É Cláudia. Não, Cláudia não. A Jorge Quental. Era Jorge Quental? Jorge Quental. O Pastor Jonas. Era aquele jornal que sentava todo mundo e uma hora se falava, se debatia também. E você fazia qual? Eu fazia o jornal na redação, lembra? Da Do redação. Bilhão? Exatamente. Que eu já foi entrei em Gerardo Bilhão. 80. Exatamente, Entendeu? exatamente. E aí o Sem Censura entrou e passou a ser o carro-chefe da casa, era o programa mais importante. E né? foi o sucesso mais imprevisível da história. A verdade é essa, porque não se achava que ia fazer tanto sucesso. Não, o programa era enorme, né? Não, era Tinha 3 horas e gigantesco. meia com 10, 11 convidados. Não, mas Mas a eu- audiência absoluta no horário. A audiência aqui, uma vez eu fui para o Não, mas Nordeste... ela foi conquistando, Beth. Foi, mas no Nordeste as pessoas me conheciam e eles diziam que lá no Norte e Nordeste, que dava 10 pontos, que todo mundo de tarde só via o Sem Censura. Todo mundo via. Olha só, a gente já foi Gilce, Lúcia, Beth, aí nisso entra você, Liliana. Lili, pois é, eu entrei de paraquedas, né? Mas olha, eu já trabalhava na TVE
inclusive fazendo eu tinha acabado de sair da TV Globo, onde eu tinha trabalhado muito tempo como apresentadora do RJ, Jornal da Globo, etc. Aí fui contratada aqui. Você fazia o É de Manhã. Pois é. Como é que era? De manhã? Tinha É de manhã. O É de Manhã foi depois. Antes eu fazia uns documentários aqui, né? Inclusive tive o prazer, o privilégio de entrevistar o Luiz Carlos Prestes, segunda mulher dele, a Maria. Fiquei muito emocionada no dia. Enfim, mas aí numa dessas fases, quando a Lúcia e a Beth se ausentaram, né? Eu fui chamada pelo Leleco Barbosa para fazer o programa. Estava grávida, inclusive, eu falei, Leleco, eu estou grávida, não posso aceitar porque, enfim, vou te causar um problema, é o máximo que eu posso me comprometer. Ele falou, não, você vai, tem seu bebê e quando você chegar, você faz. Eu falei, eu posso chegar 10 dias depois do parto. Ele falou, não exagera. Eu falei, tá bem. E assim foi, acabei tendo 2 filhos aqui, né? Enfim, eu acho que o Sem Censura marcou a minha vida profundamente. Eu tenho muito respeito pelas apresentadoras e eu acho, assim, que entrar depois de mulheres como essas estão aqui foi uma honra, sabe? Você sabe que você dizia uma frase que eu sempre guardei, você dizia, televisão, Vera, a gente tem que fazer todo dia e ao vivo. É verdade. Aliás, foi aqui onde eu aprendi a fazer ao vivo. Maravilha. Aí entra Eliane. Eu conheci o Mário Morel numa tarde, no Largo das Neves em Santa Teresa. Eu estava com um jornalista amigo e, coincidentemente, ele era amigo deste amigo. E aí, ele, você é jornalista e tal. E aí, eu tinha acabado de sair da Bandeirantes na época. Ele falou, você quer fazer um teste no estúdio? Olhou para os seus olhos de azul profundo. Não sei exatamente. Aí eu falei, ele falou, você já trabalhou em estúdio? Eu falei, trabalhei, eu sou alagoana, nasci lá no Nordeste. E o TV Mulher Local, em Maceió, eu apresentava. Eu disse, olha, eu tenho um período de estúdio na TV Gazeta de Maceió. Ele falou, vamos fazer um teste. Aparece lá 3 dias depois. Aí eu vim, já era a Lúcia, que estava aqui. E aí eu fiz o teste e esperei que ele me desse notícias. Programa ao vivo, né? E aí ele disse, tá afim de ficar aqui? Aquele jeitão do Morel, né? Aí eu falei, tá bom. E aí eu fui me adaptando, porque o programa ao vivo, eu sempre digo que é uma coisa muito riscosa, né? Porque ele se constitui... Mas aí você era debatedora? Eu era debatedora, eu era da bancada. Eu, Eloneida, Jonas Rezende. Todas nós fomos já era debatedoras? Não. Né? Carla, eu acho que eu não fui. Eu fui com a TT apresentar. Tá. Comigo não. Não, eu vim para a bancada. Eu não fui. E aí... Beth Camarão foi. Beth também. E muitos passaram por aqui, né? Alguns durante um período curto, mas muitos passaram por aqui. E aí eu fui me adaptando a um programa ao vivo que é extremamente estimulante, né? E seja o que Deus quiser, né, Lúcia? Vivemos situações aqui... Mas o gostoso do ao vivo é isso. Seja o que Deus quiser. Deixa eu acabar com a teenager do grupo. Carlinha, você não foi debatedora? Eu não fui debatedora. Eu saí direto do estúdio do Repórter Rio para fazer as férias a difícil missão de cobrir as férias da Leda Nagli. Até porque acho que você também estava de férias, senão teria sido você. Não era isso. É que eu tinha um programa da noite, lembra? Eu tinha o Jornal de Amanhã, que era todo dia. Bom, por algum motivo não foi você que o Jorge Guilherme me convidou. Fiquei morrendo de medo, porque é um desafio para mim seria muito forte. Fiquei uma semana praticamente sem dormir, querendo que a Leda desistisse da viagem. Mas ela não desistiu. E eu até contei para você a história, né? Depois que a gente dá o primeiro boa tarde, passa todo o nervosismo. Porque o Sem Censura, sempre para mim, foi um programa de peso. Mas foi muito bacana. E foi isso. Eu fiz 3 anos esse período de férias da Leda. E... um desafio realmente vencido, né? A gente vai falar sobre essa... Agora, Vera, sabe o que eu acho mais importante do Sem Censura? Aliás, queria te mandar um beijo da Jacira, minha irmã, que foi apresentadora do Salto aqui com você. Mas olha, o que eu acho mais importante do Sem Censura, que a gente talvez nunca tenha refletido sobre isso, foi um programa basicamente de mulheres. Né? As apresentadoras sempre foram mulheres. Olha, debatedores nós tivemos vários. Tivemos, o Júlio Lopes, Jaque Bel, enfim, outros... Quem mais, Lúcia, que já teve... Nossa, Arthur da Távola. A gente está esquecendo, gente, olha só, a gente está esquecendo de algumas apresentadoras. A gente está esquecendo da Márcia Peltier, a gente não falou. Está esquecendo, não. A gente não falou e ela não está aqui. Quem mais a gente vai lembrando ao longo do programa? Acho que a Deise Lúcide passou por aqui também. Olha que delícia. Brandão. Dulce Monteiro. Gilda Brandão também, não foi? Gilda nunca apresentou.
apresentou o programa. Não, aliás, a gente está falando de apresentadoras. Deixa eu falar uma coisinha, porque Gilda Miller é do meu coração. Gilda Miller é uma grande amiga minha. E ela está no começo, durante esse programa inteiro. Ela foi debatedora do começo, fez tudo, foi. E é uma amiga pessoal que eu adoro. Gilda é uma mulher bonita, bem nascida, sofisticada. E, ao mesmo tempo, ela trabalhou desde os 18 anos. Era uma jornalista impecável, trabalhava muito. É uma amiga que eu tenho muita saudade. E ela acabou saindo do Sem Censura, ela não gostou de ter saído, mas saiu, e foi Leda Nagel que trouxe ela de volta. Então, eu ainda por cima tenho esta dívida com Leda, que Leda trouxe Gilda, e Gilda terminou a carreira dela aqui, depois se aposentou no Sem Censura, e para mim isso é tudo de bom. No próximo bloco, a gente vai tentar mostrar os grandes nomes que passaram pelo programa. A gente não pode esquecer que o programa Sem Censura não é feito pela apresentadora. A apresentadora é boa quando ela valoriza o que o programa tem de grande atração, que são os convidados, tá? A gente volta num instante só.